Oi, gente, vou esperar só entrar um pouquinho de pessoas aqui e a gente começa a conversar, tá bom? Dá um tempinho, né? O som tá bom, Carol? Rodrigo, que entrou aí, Nieri, boa noite, Rodrigo. Gi. Nini, ó, tô aprendendo a tecnologia aqui, hein? Me dá um suporte aí se tá ficando bom. Se o som tá bom. Maravilha. Quem puder entrar lá no Face também, tem um link lá pra dar um toque pra mim se o som tá bom, mas eu acredito que sim, acho que tá tudo dentro do esperado. Esperar só mais uns 2 minutinhos e aí a gente começa. Ah, Sofia! Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente. Na próxima vez, gente, eu vou contratar o Nieri para me ajudar com a tecnologia. Trabalhou comigo na prefeitura, manja de tudo. Eu tô aqui sofrendo para fazer sozinha. Obrigada, Shell. O José que tá aí, se eu não me engano, ele é um seguidor meu do Face, que me procurou por lá. Boa noite, José. Bom, pessoal, boa noite. Vou começar agora a falar com vocês um pouquinho. Eu acho que aqui grande parte das pessoas já me conhecem, tem bastante gente que é da prefeitura de Sorocaba, tem bastante gente de Analândia, tem muitos amigos, mas eu queria fazer uma breve apresentação, né, de como eu cheguei nesse dia para fazer essa live para vocês. Em 2016, acho que antes de mais nada eu vou me apresentar, né? Para quem não conhece, o José mesmo é um dos novatos. Eu trabalhei na prefeitura durante 8 anos, quase 8 anos, 7 anos e meio na prefeitura de Sorocaba. Eu sou formada em administração pública pela Unesp e trabalho hoje com controle social e combate à corrupção. Eu trabalhava já com isso há muito mais tempo, como voluntária, e hoje eu trabalho numa ONG só com isso, com organizações no Brasil todo, né? No momento, o que acontece? Esses vídeos eles não têm ligação com o meu trabalho, né? Eu faço isso desde 2016, quando eu decidi fazer um acompanhamento dos candidatos de Sorocaba. Por que de Sorocaba? De Analândia. Analândia é uma cidade com 4 mil habitantes, 5 mil, né? Que segundo o IBGE. E uma cidade muito pequena onde todo mundo se conhece. Então é desnecessária a apresentação, ficar levantando. Todo mundo que tá ali sabe o que a pessoa faz ou deixa de fazer, os processos que respondem e por aí vai, né? Então, a Analândia eu não levantei realmente o trabalho de lá. Sem contar que em Analândia não há transparência nos sites, então fica muito difícil da gente acompanhar. Não tem como a gente saber se nem o salário dos vereadores a gente consegue ver, para vocês terem uma ideia lá, né? Você entra no site, só se ele estiver muito escondido, porque hoje mesmo eu procurei e não achei. A gente não acha isso. No portal da transparência ele é super resumido, você encontra função, mas não encontra salário. Então acaba sendo muito difícil de fazer um trabalho como o que eu fiz aqui em Sorocaba, né? Sem contar que a imprensa não chega, né? Como chega aqui. Então, de Sorocaba, como que eu fiz? Na outra eleição eu avaliei os debates. Esse ano não vamos ter debates, então eu decidi fazer baseado num levantamento que eu fiz desde 2017 de todos os acontecimentos de Sorocaba. Tudo que envolvia os vereadores que estavam aí, que foram eleitos em 2016, prefeito e vice, no caso, na época vice Jaqueline, né? Agora ela é a atual prefeita. Então eu fiz esse balanço que vocês acompanharam, grande parte de vocês receberam pelo WhatsApp, dos resumos de como foi a atuação desse pessoal, qual é o passado deles, se responde processo e tudo mais. Então, basicamente foi isso, durante esses 4 anos. Não comecei ontem, outro dia eu fui questionada num grupo que eu só apareço no período da eleição. Não, quem me acompanha, quem me segue, sabe que o trabalho vem desde 2016, que tudo tá lá, 2017, desculpa,
Tudo tá lá, eu tenho uma planilha enorme, depois eu tô tentando descobrir qual a melhor forma de compartilhar isso com vocês, para que todo mundo tenha acesso, né? Mas é uma planilha com vários links de notícias que saíram e de coisas que eu fui levantando. Então foi assim que eu cheguei nos resumos. Quem quiser saber sobre os candidatos a prefeito, pode encontrar fácil na minha página no meu blog, né? Na página do Facebook também está lá. Mas eu coloquei tudo no blog para centralizar e ficar mais fácil de olhar. Por que eu não fiz os vereadores? São muitos, muitos mesmo, então não dava. Acho que são 500 e poucos só em Sorocaba, se eu não me engano, se eu não errei o número. Então, para analisar um por um ficaria muito complicado, né? Então eu decidi não analisar os vereadores. Falei sobre alguns durante esse ano, né? Inclusive porque são os que estão na ativa, estão em mandato. E vou falar amanhã sobre um candidato, que é o Salatiel, porque houve um pedido. Eu recebi um pedido por e-mail, então eu vou falar sobre ele. Quem sabe numa próxima eu consiga fazer um pouco mais, né? Mas nesse momento não. Esse trabalho eu desenvolvo sozinha, não tão sozinha porque os grupos de WhatsApp me ajudam muito, trazendo notícias, trazendo informações, que eu vou apuro antes de soltar para vocês. Então, nenhum momento tem uma denúncia, não posso nem dizer uma denúncia, mas nenhum momento tem o texto sem informações, sem links que relacionam àquela notícia, aquela informação. Então, não existe fake news no meu canal. E se tiver algum problema, como houve com o candidato Flaviano, que ele falou, olha, a decisão saiu e tudo mais, eles têm o direito de resposta. Então, quem entrou em contato comigo e quis se apresentar e falar, não, ó, tá errado, não é bem assim e tudo mais, teve o direito de resposta, inclusive eu publiquei. Do Flaviano foi publicado, ele me mandou um vídeo esclarecendo tudo mais, que já tinha sido arquivado o processo e que realmente ele, na verdade, só foi como testemunha, que ele não tinha nenhum envolvimento naquelas denúncias que estavam sendo investigadas. Enfim, sem defesa de candidato, vocês vão analisar lá de acordo com o que melhor vem, né? Como que faz? Qual a ideia desse projeto e tudo mais? A ideia, né, que eu quero que todo mundo entenda, é que essa ideia de fazer os resumos é que vocês possam ter um lugar, um canal onde vocês encontrem informações verdadeiras que vocês possam analisar por conta própria. Independente do que eu coloquei de informação, eu não quero que vocês decidam porque, eu vou decidir porque a Liana falou que esse aqui tem um processo e esse daqui não tem. Não, eu quero que vocês olhem, analisem e vejam qual a gravidade daquelas denúncias e tudo mais, dos processos que eles estão respondendo, porque dos 8 candidatos que a gente tem em Sorocaba, nenhum deles é ficha suja. Eles respondem alguns processos e tudo mais, mas não são ficha suja, entendeu? É que pra mim é um critério muito pesado. Eu não quero ninguém na prefeitura que esteja respondendo processo, porque a gente sabe que a justiça é lenta e por esse motivo pode ser que um dia eles sejam condenados, mas eles já tenham assumido. Então eu prefiro votar em alguém que não tenha nenhum processo, né? Ou que tenha algum processo que já foi arquivado e tudo mais, mas que a gente tenha que analisar a gravidade desse processo, do que a gente colocar uma pessoa lá dentro que esteja respondendo um processo, que possa assumir agora, no dia 15 vence a eleição, segundo turno vença também, mas que assuma e depois a gente descubra que ele vai ser condenado e tudo mais. Então, pra mim, quem tem algum processo fica suspenso. Eu acho que essas pessoas que respondem processo, elas não deveriam concorrer, só deveriam concorrer depois que fossem realmente inocentadas ou absolvidas, né, que é o termo correto. Então é isso. Mais uma coisa que eu queria esclarecer é que sempre o que eu falo aqui é a minha opinião, então assim, não tem o que eu falo baseado em processo, ok, eu tenho as provas e tudo mais, mas é o que eu sempre falo, é a minha opinião. Vocês têm que ter a noção que vocês vão precisar analisar e avaliar melhor cada candidato de acordo com o que vocês acreditam também, né? Não é para aceitar o que eu falo como se fosse verdade absoluta, né? Sobre os critérios, eu expliquei várias vezes para quem me acompanha na minha página, nas listas de transmissão, que para mim um fator muito importante, que é assim, indispensável, é que a pessoa que concorre ela precisa conhecer a lei. É candidato, não importa, mas o básico começa pela lei eleitoral. Então, se a pessoa fere a lei eleitoral, como é que ela vai garantir, como que a gente garante que essa pessoa vai cumprir a lei quando ela assumir o mandato, entendeu? Então, processos que são relacionados ao desrespeito à lei eleitoral, para mim, não podem ser essas pessoas não podem assumir
uma cadeira no legislativo, no executivo, porque elas vão cuidar da nossa cidade. E são 4 anos, gente. Entendeu? A chance dela cair com impeachment não é tão grande assim, não é tão pequena assim, né? Aliás, não é tão grande realmente, porque as pessoas dão muito trabalho para entrar com impeachment. Quem acompanhou Sorocaba viu que foi uma mobilização muito grande, tanto na primeira cassação do Crespo quanto na segunda. Eu mandava mensagem, a gente tinha pressão em cima dos vereadores, porque eles estão ali para votar pelo que a gente acredita, pelos que é certo, e não pelos interesses do partido ou os interesses pessoais dele. Então a gente precisa estar ali pressionando mesmo, entendeu? Tem muita gente que está aí falando, o Adjalma, né, que ele é da prefeitura, que ele acompanhou esse processo. E de verdade foi uma pressão muito forte em cima dos vereadores. Teve vereador que olhou na minha cara no dia da cassação e falou assim, eu não. Eu falei assim, olha, se você votar errado ano que vem, a gente não vai votar em você. E eu vou lembrar disso, né? Quem me acompanha sabe que a minha memória é enorme. E aí ele pegou e falou assim, não tem problema, eu não preciso do povo. Eu falei, não, você tá aqui fazendo o quê? Aí ele falou assim, eu não fui eleito pelo povo. Eu falei assim, não tô entendendo. É tipo, a pessoa quer ainda alegar que tá certo. Mas enfim, hoje a gente vai acompanhar e vai falar, não quero, né? E por aí a gente vai. Outra coisa, pra mim, é a questão da lei, né, da eleitoral. Ser ficha limpa é fundamental. Não responder nenhum processo, né, mesmo que seja inocente por enquanto. Eu prefiro que essa pessoa resolva o problema dela fora e depois assuma uma cadeira. Não vem segurando cadeira com o processo correndo. A gente sabe que a justiça é lerda e não vai resolver agora, né? Então eu não quero que assume lá pra frente, a gente tem que derrubar porque tá ilegal. Tem algum problema na justiça. Não voto também em candidato porcalhão, que cheio minha casa de papelzinho. Eu nem peguei aqui, mas vocês acompanharam que eu fui postando. Tá cheio de papel de candidato, isso é um desrespeito com o meio ambiente, com a gente. A gente não é obrigado a ter papel na nossa casa. Acho que existem outras formas de fazer a campanha. Eu tenho um problema com reeleição, quem me conhece sabe disso. Eu não sou a favor da reeleição. Eu acho que a pessoa ficou 4 anos no cargo. Depois de 4 anos, ela tem que se ela foi vereadora, ela tem que partir para prefeito. Se ela foi prefeita, ela tem que partir para deputado estadual federal. Ela não pode ser eu costumo dizer que é um vereador de carreira, né? Porque fica lá 20 anos, não faz nada e vai se mantendo no poder, ganhando aquele salário alto, sem fazer nada, e a população lá, né? Passando necessidade, não tem vaga no posto de saúde, não tem vaga em creche, né? Aqui em Sorocaba principalmente e tudo mais. Então é muito difícil eu apostar em alguém que queira ser reeleito. A não ser que a pessoa tenha feito um puta de um trabalho e eu falei, beleza, vale a pena, entendeu? Acho que dos meus requisitos são esses, né? Perguntaram pra mim como que a gente faz pra saber se a pessoa tem algum candidato não, como que a gente faz para escolher um candidato, né? A gente pode entrar no site do TRE, a gente pode entrar no site do TSE, tem o site do TJ também, lá tem várias decisões, tem processo ou não, né? Então tem várias questões nesse ponto, né? Olha, o Eduardo fez uma pergunta, eu vou só interromper porque isso é importante, mas aí, então você já está julgando e condenando, concordo com você nessa questão, porém ainda assim, assim como os candidatos, nós também temos que obedecer às leis e regras. Sim, Eduardo, eu concordo com você. Eu tô julgando, de fato sim, eu tô julgando porque pra mim não serve, é o que eu tô te falando. Mas se você acha que serve, tudo bem, sabendo que a pessoa pode assumir, né? Teve um caso, acho que no Amazonas, se eu não me engano, que o cara matou e foi lá, e tá lá e é prefeito, foi eleito, entendeu? Você acha justo? Até o processo sair e tudo mais. E aí a gente tem um desgaste muito grande. Aí eu posso puxar também para um assunto que eu queria falar com vocês já mais pra frente, mas eu vou falar agora. Que esse tipo de situação é muito complicada. Porque cada vez que... não é que eu gosto de que a pessoa seja cassada, né? Embora eu tenha ficado muito feliz com a cassação do Crespo aqui em Sorocaba, né? Mas eu acho que assim, tem um problema muito sério quando a gente caça um prefeito. A gente caça o prefeito e há uma descontinuidade no trabalho. Então, se a gente elege alguém que está respondendo um processo, lá pra frente ele é condenado e ele é cassado, interrompe todo o processo de construção de uma política pública, de um trabalho, de desenvolvimento de um trabalho dentro da cidade, né? Por exemplo, no mandato do Crespo aqui. Ele foi cassado em agosto de 2017. Interrompeu, ficou 45 dias fora, trocou todo o secretariado. Olha o trabalho.
Aí, beleza, 45 dias depois ele voltou, porque houve um erro no julgamento e tal, e ele trocou novamente todo o secretariado, entendeu? E assim, o trabalho fica, porque ele não corre, né, direito. Então, pra mim, o julgamento que eu falo, né, esse julgamento que eu falo. Peraí, não é isso, eu só estou falando da questão da lei. Pra mim também não serve. Esse julgamento deve ser feito nas urnas. Sim, então, por isso que eu falo, né? Eu acho que esse julgamento é a gente que tem que fazer, se a gente quer alguém assim ou não. Embora não seja ficha suja, pra mim é como se fosse, porque realmente vai ter um trabalho, a gente vai trazer um prejuízo muito grande lá pra frente pra gente. Então, realmente, eu não considero como um candidato, uma boa opção, alguém que responde a algum processo, né? Ah, deixa eu ver aqui. Acho que eu falei sobre todos os meus critérios de escolha, né? Então são esses os meus critérios, mas vai de acordo com vocês. Vou fazer um resuminho, vou deixar gravado também, né? Durante essa semana, acho que foi domingo que eu lancei uma enquete, segunda-feira eu lancei uma enquete, ou ontem, acho que foi ontem que eu lancei uma enquete para ver as perguntas, né? Então surgiram várias perguntas sobre Sorocaba e sobre Analândia. Eu vou começar por Analândia, porque a Analândia hoje me deixou de cabeça quente, né? Não necessariamente com o comentário, mas porque eu falei, nossa, gente, a pessoa vai me fazer estudar um pouquinho mais para dar uma resposta à altura, né? Eu vou falar sobre a Analândia porque a Analândia tem 3 candidatos, o Paulo Francischini e o Guilherme, o Pedrão e o Dair Mistro, e a Silvana e o Brito, né? A gente fala assim porque a gente é próximo, né? Em Analândia as pessoas se conhecem, então fica muito fácil falar por sobrenome, não pelo nome completo e tudo mais. Mas é isso. Então o que acontece? O Paulo Francischini é uma pessoa que é da cidade há muitos anos e tudo mais, assim como o Pedrão, e só que o Pedrão é vice do Odair. E eles têm a família lá e tudo mais, e tem já como que eu posso dizer? Eles têm os votos cativos. A família vai votar, eles têm o trabalho deles, eles mostram o que eles fazem, o que eles fizeram a vida toda, e por aí vai, é assim que eles vão concorrer. Silvana Perim e o Brito, a Silvana, ela é irmã do Beto Perim, que foi prefeito muitos anos em Analândia, e o Beto Perim ele tá com os direitos políticos cassados até 2020, 2030, se eu não me engano. Por quê? Vários processos. Quando foi em 2009, em Analândia, eu faço parte ainda da Amasa, né, assim, como voluntária. Foi fundada uma ONG, e onde foram levantados os processos, os projetos, os desvios de recursos, o que tinha de irregularidade na cidade. E com isso, vários processos foram abertos e reabertos. Inclusive o caso mais famoso, gente, que eu preciso contar pra vocês, porque eu sou de ritmo de carnaval, né? E como eu estou sempre em Analândia, né? O que acontece? Teve um processo muito famoso que houve a prefeitura, na época do Beto Perim, contratou um show, o Gera Samba, aquele que era que hoje é o El Chan, e que ele disse que tinha e tudo mais, sacou o dinheiro direto da boca do caixa, mas o show nunca aconteceu. Ficou anos arquivado esse processo, depois a ONG desarquivou e ele foi condenado a devolver o dinheiro para a prefeitura. Então ele foi um dos processos que levou à cassação dele, foi esse, né? Que é um dos mais famosos de lá. E o que aconteceu esse ano? Ele faz parte do Democratas e ele continuou presidindo a convenção, o partido. E aí foi quando teve a convenção para a escolha dos candidatos, né, da chapa dele, ele continuou presidindo o partido. Paralelo a isso, dentro da chapa dele, a chapa dele é composta pelo Democratas, PSDB e PTB, se eu não me engano. Posso confirmar esse partido depois, mas eu confirmo. É que pra gente, Analândia, o partido é o que menos importa, entendeu? É mais os nomes das pessoas. E o outro partido, ele é presidido pelo Diego. E o Diego também teve os direitos políticos cassados por conta da ONG por compra de votos. Foi uma denúncia que um cara foi cobrar o que ele tinha prometido e a ONG acabou fazendo essa denúncia junto com o candidato a vereador na época. Isso lá atrás. Aí ele teve os direitos políticos cassados e também continuou presidindo o partido e participou da convenção. Quando saiu a chapa da convenção, o que aconteceu? Eles registraram a candidatura da Silvana e do Brito, mas tinha esse impedimento. Então entraram com o processo para impugnar a chapa.
Então, o que está acontecendo hoje? Hoje, a chapa da Silvana e do Brito, ela tá improcedente, acho que chama o termo, eu não sei direito, não, mas ela assim, eles não estão, eles estão concorrendo porque eles entraram com recurso. Eles já perderam na primeira instância, já perderam na segunda e agora recorreram ao Supremo. Então, o que vai acontecer? Como eles estão recorrendo, e o choro é livre, gente, deixa chorar, né, que é o que eu falo aqui pro Crespo e também para o Manga, eles estão recorrendo. Então, como eles estão recorrendo, o que vai acontecer? Esse prazo vai estender. Então, domingo vai ter eleição e eles vão estar lá nas urnas, eles vão concorrer normalmente. Só que eles já perderam na primeira e na segunda instância. Então, há grandes chances de perder na terceira. E aí é um problema muito sério com quem vota com ele, vota para eles, né? Tanto para os vereadores da chapa dele, né? Exceto o PSDB, que o PSDB vai poder concorrer. Mas o restante, infelizmente, corre um risco sério de ser eleito e não assumir. Por quê? Porque eles estão impugnados. Entendeu? Eles estão com o registro impugnado por enquanto. E pode ser que venha a ter uma confirmação na terceira instância. E se tiver, eles perdem. Então aí eles vão, lógico, depois que sair a decisão, eles vão recorrer novamente, vão tentar se garantir na corrida eleitoral mesmo, né? Mas lá pra frente pode ser derrubado e aí eles podem não assumir. Qual o problema? Você votou no cara e o cara ganhou, mas não vai assumir. Vocês perdem o voto, gente. Então vale muito a pena pensar. Por isso que eu volto naquele assunto do processo. Responde o processo, você vota numa pessoa que está respondendo o processo, lá pra frente ela é condenada e aí você perde o teu voto. Então tem que ver se vocês querem fazer isso. É da decisão de vocês, se vocês vão ou não perder o voto de vocês com uma pessoa que está respondendo o processo, entendeu? Então, eu deixo livre a escolha, né? Mas eu também queria aproveitar para falar, porque como o vereador atualmente, né, ele, pelas minhas contas, ele já está na prefeitura ali como vereador há uns 16 anos, né? Porque, que eu lembro, ele completa 16 anos no final agora do ano. Deve ser um pouco mais, pode ser que seja mais, porque eu desconfio que seja mais. Qual o problema, né? Ele questionou, inclusive, o motivo de eu não votar em Sorocaba e votar em Analândia. Então, eu voto em Sorocaba porque existe uma coisa que chama domicílio eleitoral. E o meu domicílio eleitoral é em Analândia. Eu tenho residência lá, tenho família lá, eu posso votar lá. Então, independente de onde você mora, você pode votar onde você tem uma residência ou um local para morar. Então, a minha decisão foi votar em Analândia. Morei muitos anos lá, tenho família lá, como ele mesmo citou, né? Sim. Terminando lá eu vou voltar para o trabalho, porque infelizmente, graças a 16 anos dele na prefeitura de Analândia, não rolou, porque a cidade continua lá parada, ele não fiscalizou de acordo, não existe transparência no portal da transparência, porque a função do vereador é essa, é fiscalizar o poder executivo. O que ele fez esses 16 anos? Porque ele cobra uma atitude dos prefeitos atuais, mas cobra sim, cobrou nesse vídeo de hoje, né? Porque até então eu nunca vi ele fazendo ter uma postura realmente crítica em cima do trabalho do prefeito, né? E também nunca vi ele entrar com uma denúncia, olha, o prefeito fez isso, cometeu uma ilegalidade. Nem quando o prefeito era o Beto Perim, que era cunhado dele. E isso não precisaria, nem se ele não fosse vereador, ele poderia fazer como cidadão, como a ONG sempre fez. Entendeu? Que ele questionou também o trabalho da ONG. Mas eu acho tão bom que ele tenha questionado, porque quando ele questiona o trabalho da ONG, mostra que o trabalho da ONG deu muito certo. Porque a ONG fez todo esse trabalho de fiscalização durante esses 10 anos de ONG, que a ONG está com 10 anos, completou agora, se eu não me engano. Então, o que acontece? Durante esses 10 anos do trabalho da ONG, a ONG fez o principal papel dela, que não é fazer denúncia, mas sim educar a população e fazer com que a população cobre os seus direitos. Inclusive, eles, que antigamente estavam ali, né, no poder, mandando e desmandando, mas agora que a população começou a cobrar, eles começaram a ficar com esse receio, né? E, inclusive, ele é um dos candidatos do Democratas que está com a candidatura subjúdice, né, porque eles entraram com recurso, podendo vir a não assumir. Então, você pode dar o voto para ele, fica à vontade. Mas pode ser que mais para frente a candidatura dele, se ele vencer, né? Que eu espero que as pessoas tenham bom senso e não deixem mais
4 anos, uma pessoa que já tá lá há 16 anos, né? E não fez nada. E que esses 4, que a pessoa, que vocês votem bem, votem consciente, né? E escolham que, olha, eu posso perder meu voto, vou votar nele? Vou votar nele consciente que pode ser que lá pra frente a candidatura dele seja derrubada, entendeu? Mas aí fica a critério de vocês. Enfim, também queria fazer uma pequena provocação para ele, né? Que eu sempre faço aqui com os candidatos, com os políticos em Sorocaba, e vou fazer com ele também. Dá muito azar me bloquear. Eduardo Alves me bloqueou, foi preso e está fora da política. Eduardo Cunha também foi preso e está fora da política. Temer está fora da política, o Crespo está fora da política, o Manga me bloqueou, está respondendo um processo e pode, que nós vamos falar daqui a pouco, pode ser que tenha a chapa impugnada. A coligação acho que é o dele, mas não veio ao caso o termo. E o Nando agora me bloqueou, tanto que eu só vi o vídeo dele porque eu recebi pelo WhatsApp o vídeo baixado, gente. É tão transparente o vereador, o nobre vereador de Analândia, que eu tô bloqueada. Interessante, né? Tá com medo do quê? Podia muito bem, né, compartilhar livremente, mas me bloqueou. Mas tudo bem. Tenta a sorte. 7 anos de azar ou 8, porque, né, eu não sei quanto tempo que foi. No seu caso não. No seu caso não foi pedido você não perde os direitos políticos. Você só deixa de concorrer 4 anos, né, meu querido? Mas tá bom. Só vai ter chance daqui 4 anos de ser prefeito. Gente, bom, terminando a Analândia, acho que eu já falei bastante, né? Ele inclusive citou que eu tenho preferência por um candidato e tô fora, nem vou opinar, porque quem me conhece sabe muito bem a minha opinião. Deixa eu tirar aqui da frente só para eu ter o nome da próxima pergunta, que eu estou cheia de fichas, estou me achando importante aqui com vocês, né? Mas eu acho que para a Analândia, acho que eu já falei o suficiente, acho que é isso. É reforçar a importância de votar realmente em quem vai assumir, porque quem tá na dúvida se vai assumir ou não, que se a justiça vai liberar ou não, eu não arriscaria meu voto. Não voto, não. Não voto, porque depois eu vou ficar triste que eu só vou poder votar daqui 4 anos para prefeito e vereador. Embora eu possa cobrar de qualquer forma, porque cidadão que é cidadão, cidadã, né, no meu caso, cobra de qualquer jeito, gente, independente da situação. Se eu votei ou não votei, quem tá ali é meu representante, tá ganhando porque eu tô pagando meus impostos. Inclusive, os meus impostos de Analândia estão em dia, minhas contas de água também, então ninguém pode reclamar. Então, eu estou totalmente dentro da lei. Então, quando for questionado a minha decisão de voto, acho que é importante pensar nisso. Que domicílio eleitoral é uma coisa muito importante, diferente de voto fantasma, né? Que inclusive foi o caso do Diego, né? Que transferiu o título do cara, o cara vendeu, que tá no partido da irmã dele, da cunhada dele que tá concorrendo, né, gente? Mas tá bom. Voltando agora, vamos agora para o assunto que todo mundo bombou nas minhas redes sociais, que eu não aguento desde que o Manga foi processado aí por abuso de poder econômico, né? O que acontece, gente? O Manga, ele foi vereador aqui durante 8 anos, se eu não me engano, e ele tá candidato a prefeito agora, atualmente, né? Fez uma puta de uma chapa com 200 mil partidos dentro, né? Mas enfim... Só que houve um rolo aí com o candidato Flaviano e o candidato Flaviano entrou com um pedido de direito de participação para concorrer na eleição. Ele conseguiu o direito, só que nisso Nossa, meu cabelo tá descabelado e ninguém fala nada, gente. E nisso, o que aconteceu? O juiz encontrou esse problema de abuso de poder econômico, né? Que parece... Eu não li o processo todo, né? Mas se vocês quiserem, pode me chamar no WhatsApp que eu encaminho. São 321 páginas, tem provas e tudo mais. O Elton tá no Facebook, ele pode até fazer um breve resumo pra mim, que é um advogado que me dá um suporte aqui sempre, meu amigo e advogado. Então, ele tá ali. Mas parece que ele tentou fazer um acordo para que o candidato Flaviano não saísse, não concorresse esse ano. E aí, o que aconteceu? Com essa história toda, ou no meio do caminho, com as provas que o Flaviano juntou, parece que descobriram que há esse problema de abuso de autoridade e ele está respondendo por isso. Está em fase de apresentação de defesa, se eu não me engano, né? Mas por que eu tô falando dele? Porque tá rolando um comercial que me revoltou, que no dia 3 tinha saído uma bendita decisão que ele poderia concorrer.
Aí eu mostrei os caminhos, vou fazer um vídeo para vocês bem didático também, para deixar aí para vocês. A partir de amanhã ele deve estar disponível, para vocês entenderem como é que vocês podem consultar o andamento desse processo. Quando você entra no TRE de São Paulo, você consulta lá os processos em primeira instância. Então tem vários processos que estão arquivados, ó, 323 páginas. Os processos que estão arquivados temporariamente ou provisoriamente, tem vários arquivamentos lá. Quando você abre para ver dentro da decisão, tá ali. Sim, ele teve apreensão do material. Sim, ele teve a proibição de uso do carro de som. Tá tudo ali. É que como tá arquivado, ele tá usando isso, eu tô arquivado, eu tô limpo. Não é bem assim, entendeu? Tô livre, fui inocentado. Não, ele não foi inocentado, só foi tirado, só foi arquivado porque realmente foi encontrado realmente a irregularidade eleitoral, né? E aí ele teve que retirar para cumprir a lei eleitoral. Aí vem esse caso do processo, né? Ele tá compartilhando uma página que é do TSE, que é do Divulga Can, que fala que ele tem... que ele foi deferida a candidatura dele, né? Como funciona essa parte do site? Eu expliquei num vídeo também. A Silvana também tá usando o mesmo argumento, gente, então eu queria explicar isso para vocês. O que acontece? Lá ele apresenta quem registrou a candidatura, quem fez a prestação de contas e quem está quite com a legislação eleitoral para a candidatura, entendeu? Mas assim, o que significa para o registro da candidatura para poder concorrer? Então, o registro da candidatura é uma coisa e a decisão final é outra. Tanto que quando você entra na Silvana, tá lá, indeferido com recurso. Por quê? Porque ela tá entrando com recurso, então ela vai poder concorrer. Se tiver, o Crespo, ele tava num período indeferido. E no Crespo tá escrito lá, ficha limpa LC, que significa Lei Complementar 64 de 90. Ou seja, o Crespo caiu pela leizinha da ficha limpa, como todo mundo diz por aí. A lei da ficha limpa derrubou ele. Ele tá recorrendo, vai concorrer, tá fazendo campanha, como o Manga, como todo mundo, como a Silvana também está. Mas, né, possivelmente ele não vai assumir. Então, se quem der voto pro Crespo, além de tudo que ele tá sendo acusado, que a gente viu aí, né, é louco. Porque vai perder o voto, porque a justiça já determinou que ele é ficha suja ali, teoricamente, né? Ele foi pego pela ficha limpa. Ponto. Aí o que acontece? Voltando ao Manga. O Manga tá alegando isso, que tá lá deferido. Ali no processo de deferimento demora um bom tempo para sair o registro. Tanto que ele foi um dos últimos que teve a candidatura deferida. O que significa isso? Que todos os documentos que ele enviou foram analisados e que foi liberado o registro da candidatura. Mas não que ele foi absolvido. O processo ainda tá correndo. Vai demorar ainda, gente. E a parte legal desse processo é que o processo diz assim que se ele assumir, mesmo se ele vencer a eleição e se ele assumir, e se a decisão se o julgamento, se o juiz determinar que não, realmente houve abuso de poder econômico, ele vai ter a candidatura cassada. Então aí, ou nós vamos ter novas eleições, ou o segundo lugar assume. Tem uma regra aí, então eu tô falando dessas duas formas, que é o mesmo caso da Silvana, porque tem regras para isso, não é tipo, eu ganhei, o segundo saiu, o segundo assume, não, vamos ter eleição. Não, tem várias regras, e aí só o pessoal do direito mesmo que vai poder esclarecer melhor, e o pessoal da justiça eleitoral que vai esclarecer essa parte para ficar claro para todo mundo, né? Então a gente vai ter que esperar. Então, o que eu acho? Eu acho que, diante de uma situação dessa, eu volto naquele assunto lá do começo que eu falei. Vai eleger alguém que está respondendo um processo que pode ter a candidatura cassada? Você está ciente que você pode perder seu voto, literalmente? Porque muitas vezes a gente perde porque a gente vota em alguém que não atendeu o que a gente esperava. Mas assim, diante de uma situação dessa, é um risco ainda maior. Porque ele pode não atender o que a gente espera e ainda pode ter a candidatura impugnada. Então, né? É um voto que você joga ali no lixo, literalmente. Mas enfim, se vocês quiserem votar, à vontade. Me perguntaram sobre Maria Lúcia Amari, sobre a questão da licença. Eu comentei que eu acho imoral o que aconteceu. Ela tá afastada lá porque tem uma forma que dá para se afastar por conta do Covid e tudo mais, mas para votar aquela PL lá que tirou os direitos dos aposentados, ela foi para votar. Então achei bem imoral. Além de tudo, está em plena campanha, ativamente na rua. Então, quem corre o risco de contrair
na Assembleia que o número de pessoas é reduzido e que tem toda uma questão de higiene, de cuidados com a saúde, na rua é muito pior. Então, assim, bem bizarro toda essa situação, eu acho bem triste, né? A gente pensar nisso e ter que analisar uma questão de bom senso, né? Porque tá aí o Covid, a ideia fica em casa, a pessoa sai em campanha. E aí, para trabalhar na Assembleia com alto salário, que eu não sei nem quanto é, mas deve estar em torno de uns 20 mil, sei lá, a pessoa vai, né? E ela não tá, ela tá recebendo salário normalmente, então é bem ruim essa situação. Sobre o Crespo, que eu adoro falar, todo mundo sabe, porque eu sempre brinco, né? Se a coisa encrespar, a Liana alisa, né, gente? E o que acontece com o Crespo? Eu acho muita cara de pau dele concorrer, fazer cara de bonzinho lá no comercial, como se nada tivesse acontecido, sabendo que a situação dele é bem grave, né? Ele tá respondendo um processo muito sério aí. A Casa de Papel não é brincadeira não, né? E então acho que vale lembrar também disso, que quem votar nele perde o voto, né? E diante todo o desequilíbrio dele, porque eu acho assim que a gente precisa analisar lá atrás, né? Quando foi 2016 eu falei sobre isso, não me levaram a sério, votaram nele, olha o que deu. Eu falei sobre isso, eu não apoiei o Raul Marcelo, mas assim, fazendo a mesma análise que eu tô fazendo com vocês hoje aqui, que eu fiz todo esse tempo, o Raul Marcelo estava melhor preparado lá atrás e o Crespo totalmente perdido. Mudou e desmudou o plano de governo, teve todo aquele caos, né, de quando ele era vereador, que ele gritava, esperneava, ofendia promotor e tudo mais. E ainda tinha a questão, né, dele ter agredido o secretário de Educação, que depois ele pediu desculpa e foi absolvido, fez um acordo, mas tudo bem, né? Mas agrediu e a gente viu, porque tá lá, tá gravado, a TVT mostrou, né, gente? E aí as pessoas ainda insistiram em votar nele. Então é uma situação bem complicada. Perderam o voto, só que quem mais perdeu foi a cidade, porque foram 2 trocas de governo, 2 trocas de secretariado. Eu nem sei quantos secretários a gente teve de saúde, por exemplo, que foi uma bagunça. E olha o caos que tá a saúde. Entendeu? Então, assim, não dá, né? Fazendo mais uma análise para encerrar só o do Crespo, acho que é isso, que acho que a gente tem que pensar mais nisso, né? E fechando do Crespo, para fechar e falar realmente das minhas sugestões aqui, o que eu acho? Dentro de todos os nossos 8 candidatos, nós temos... Ai, gente, não falei para vocês, mas sabe quem que pediu auxílio emergencial declarando que tem bens, com mais de 300 mil de bens? O candidato Carlos Pepper. Até outro dia eu não tinha nada para falar dele, mas hoje eu tenho para falar sobre isso. Então, tenho que falar que foi meio bizarro. Aí, o que acontece? De todos os 8 candidatos, se a gente for analisar friamente, né, assim, eu ficaria com algumas opções. Se eu tivesse que escolher, votar, falando, não, você vai votar em Sorocaba, em quem você vota? Eu ficaria entre o Flaviano, vou ver se eu falo por ordem alfabética, olha lá, 6 secretários de saúde, o Flaviano, o Raul Marcelo, a Maria Lúcia e acho que só. Deixa eu pensar se falta mais alguém. Eu esqueci, gente, quem são os candidatos. O Renan não, mas eu vou falar sobre isso, porque amanhã eu vou falar sobre uma denúncia que eu tive sobre o Salatiel, que é candidato a vereador. Então aí vocês vão entender por que eu não vou, que o Renan caiu mesmo no meu conceito. Eu ficaria com esses 3 candidatos. Vocês têm uma opção, 2 opções de direita e uma de esquerda. Para não dizer, já que de jeito nenhum, envolvida no esquema lá daquela denúncia das máscaras, aquele hospital de campanha que não sei, acho que precisava ter analisado melhor aquele contrato, acho que tem vários pontos ali, sem contar que ela, né, tava com o Crespo, né, ela era Crespo, nossa, tem vários problemas ali, vários problemas, então a Jaque, não. A Jaque é só se você falar assim pra mim, ficou Renato, Renato não, desculpa, Renato agora, ficou o Manga e ficou a Jaqueline, vota na Jaqueline, entendeu? Mas o Manga jamais, né? Eu acho que a gente tem que analisar bastante isso, porque também não fez muita coisa. E assim, tá com um monte de... A Jaqueline, o meu problema maior com ela são as mentiras que elas estão falando por aí também, né? Porque o que acontece? Ela falou, o que a gente criou, não sei o que, do ônibus. O ônibus já tá aí desde, acho que do Vitor Lippe, se eu não me engano, porque quando eu trabalhei na saúde, o ônibus já existia.
Isso lá em 2010, para vocês terem uma ideia. Então acho que não faz o menor sentido ela contar que ela fez, sendo que na verdade ela não fez, entendeu? Então tem várias coisas. Ela não foi a primeira prefeita a assumir a prefeitura. Então isso também é um ponto que pra mim é muito ruim, né? Então acho isso. Ah, ó, no Facebook estão pedindo para eu comentar do Dr. Leandro. O Dr. Leandro é um problema, porque eu não votaria nele de jeito nenhum. Como funcionam as convenções, que muitas pessoas não entendem, né? E normalmente é assim. Normalmente a convenção chega com o nome de candidato pronto. Esse aqui é a chapa que vai compor. Essas são as pessoas que vão concorrer. E as pessoas ali dentro, elas poderiam, né? As que estão ali dentro do que vão concorrer, elas podem falar, não, eu não quero, não aceito. E o Dr. Leandro, ele aceitou a candidatura do Crespo sem questionar, gente. Como que alguém questiona, não questiona liberar o registro do Crespo, entendeu? Tinha que ter questionado e ele não fez isso. Então, pra mim, fora que ele tá despreparado, ele não conhece a saúde pública de verdade, ele conhece a Santa Casa que, na teoria, não é tão público assim. Se a gente for pensar de onde vem os recursos, de como funciona mesmo a Santa Casa, né? Do tempo que ele trabalhou muito quando tinha ainda convênio. Então, tem isso também, né? Não sei se votaria nele, não. Eu acho ele muito despreparado. Dr. Leandro, jamais. Então, seriam essas três opções, né? O Hélio Godoy também está envolvido no fura-fila da saúde, então tá fora. Deixa eu ver. Nossa, gente, vocês resolveram fazer pergunta, né? Ó, o ônibus azul foi tal, mas vamos votar nessas suas opções? Não estaremos correndo risco de não ter 2 turnos? Então, a gente tem 2 turnos de qualquer jeito, porque não vai conseguir, nenhum dos candidatos vai conseguir ter 51% agora no turno. São muitos candidatos, então a chance de ter segundo turno é clara, assim. Então, a gente vai ter o segundo turno. Não sei quem que tá em primeiro aí, porque a gente tá sem pesquisa, né? E então a gente, segundo turno vai ter. Então eu falo sempre, quando eu falo assim, a Manga e Jaqueline, se chegar no segundo turno foi Manga e qualquer um, vota em qualquer um, gente. Até no Leandro. Até no Leandro, entendeu? Porque o Manga pra mim é igualzinho o Crespo, sabe? Ele tava lá com o Crespo, abraçando o Crespo lá em 2016, entendeu? No começo também tava, eu mandei os resumos para vocês, tem várias coisas que ele aprovou de acordo, inclusive aquele cargo do assessor de Brasília, lembram daquele cargo? Tem várias coisas ruins, né? Então eu acho que tem muita coisa mal explicada aí, né, do Manga, que eu acho que prejudica bastante, né? E o Dr. Leandro tem esse fator que pra mim é ruim, né, gente? Acho que o Dr. Leandro também não. Mas, né, se vocês quiserem votar, ele realmente é ficha limpa, ele não tem nada. Eu não tenho nada pra falar dele a não ser isso, nada. Entendeu? Diferente do, como que chama o outro que eu falei agora há pouco, Carlos Pepper, que agora eu já posso até falar que ele tá envolvido nos esquemas de pedir auxílio emergencial do Covid sem ter necessidade, né? Sabendo que tantas outras pessoas recebem pouco, né? Deixa eu pensar, acho que sobre isso vocês querem... não, o Anselmo é outro problema, né? É outra coisa que eu falei também lá, né? Então também é bem bizarro. O Anselmo também está envolvido no fura-fila da saúde, né? Deixa eu ver. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, que tá meio ruim de ler, entendeu? Aí eu vou voltando aqui só pra ver, peraí. Acho que só isso. Bom. O Flaviano, pediram pra eu falar do Flaviano. O Flaviano, pra mim, assim, eu fui conversar com ele outro dia, achei bastante interessante. Eu fiz isso em 2016, de conversar com o Raul Marcelo. Quem que era? Foi mais alguém que eu conversei na época, não lembro agora, mas eu conversei em 2016. E eu conversei com o Flaviano. O Flaviano, eu gosto muito dele em alguns aspectos, mas em outros, pra mim, ele deixa muito a desejar. Ele se diz progressista, mas o pensamento dele é muito conservador, então eu acho bem, bem complicado assim analisar por isso. Mas em relação à ficha limpa, ele é ficha limpa, ele esclareceu. Eu acho que é um fator, sem fazer campanha para ele, né? Mas eu acho que ele um fator importante de analisar é que ele está aberto ao diálogo. Isso é muito importante para algum candidato, né? Você está aberto ao diálogo ajuda muito as pessoas a ouvirem, né, a saber, a colocar o que você quer e falar, não, olha, eu tô próxima desse candidato, né? Então acho que isso é interessante de analisar. O Raul Marcelo,
depois de muito, né, muito conversa com ele também foi aberto a isso. Maria Lúcia também sempre foi aberta, não posso reclamar. A Jaqueline, depois de eleita não, depois que ela assumiu a prefeitura, ela simplesmente trocou o celular e ela não atende. Fui algumas vezes na prefeitura, inclusive falar com ela e não fui recebida. Ah, eu vou retornar, vou passar o teu contato, nunca mais. O Renan sempre atendia as minhas mensagens, pelo menos no WhatsApp, embora a última ele não gostou muito quando eu falei dele. Porque eu critiquei a questão dos tablets, acho que ele ficou meio chateado e mostrei que, na verdade, ele tem alguns problemas na justiça também para resolver. Se ele resolvesse aquele problema, já ajudava muito. E revisse o plano, né, dele, maluco. O que mais? Débora, eu falei eu já falei no começo, mas eu vou deixar disponível para você ouvir, tá bom? Aí vai estar gravado para todo mundo ver, aí você ouve de novo. Aí o que acontece? Quem mais que a gente tem? O Carlos Pepper, que é uma incógnita, né? Não sei dizer muito. O Leandro já falamos também. Não conversei com o Leandro, não tive essa oportunidade, mas estou disposta. Se ele quiser conversar até sexta-feira, estou por aqui, né? Para falar com ele, para ver como que é, mas por enquanto nada. Mas é isso, gente. Acho que só. Vocês têm mais alguma pergunta relacionada aos candidatos? Aproveitem, né? Que aí eu já vou mudar o assunto e vou fazer as minhas indicações. Eu sei que aqui na live tem bastante gente de outros estados também. Não falo de todos, mas eu queria falar, né? Do Recife, que eu queria indicar, né? Para vocês conhecerem principalmente o trabalho dela nas redes sociais, que é da Carla Recife. Depois eu passo para vocês o contato. Acho bacana ver, ela tá com uma candidatura super legal, né? Daquelas candidaturas que a gente fala que é candidatura coletiva, ela e mais algum grupo de pessoas. E o que é legal de ver? Porque lá vocês, analisando candidatos de outro lugar, vocês podem ver as propostas deles e ver se está de acordo com o que vocês querem para a cidade de vocês. E aí a gente procura na nossa cidade um candidato que se aproxime com ideias bacanas, que a gente possa ter esse diálogo de levar novas propostas para eles também. Acho que é bacana. De fora do estado de São Paulo também indico o Pedro Três, que ele é um ativista, ele foi da Transparência Capixaba, é um cara muito competente, muito 10, assim, para vereador. Todos eles são vereadores, gente. Para Jundiaí, estou indicando também outra candidatura coletiva, que é a do Henrique Parra, muito, muito incrível também. Ele também é do controle social, ele também é super ativista, trabalha em uma ONG, então é uma outra pessoa que vale a pena conhecer. Eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu pensar quem mais falta. Sobre Sorocaba, eu tomei uma decisão de apoiar para a Câmara só mulheres. E para não ter briga com a direita e com a esquerda, né? Porque terminando a live eu já vou estar rotulada mesmo, né? Então, de alguma forma. Mas eu escolhi 3 pessoas muito especiais que eu conheço, 2 principalmente eu conheço pessoalmente, o meu ainda não conheço, mas eu sei que tenho amigas que estão apoiando e me disseram muito bem dela, então eu acredito, né? Que é a Edith, que trabalhou comigo na saúde, e quando eu estava na saúde ainda fiz alguns projetos junto com ela na Secretaria da Juventude. A Selma, que é minha amiga, tipo, de guerra, vamos dizer assim. A gente brigou junto na CIPA, teve um trabalho muito forte quando ela quis assumir fazer parte do Conselho de Educação, que teve um rolo lá e ela entrou com impugnação. E o mais importante para mim do momento é que quando eu falei para ela, entra com impugnação da chapa da candidatura do Crespo, ela não pensou 2 vezes, ela foi lá e entrou, entendeu? E se o Crespo tá impugnado, é graças a Selma. E a Manu Barros, eu acho que ela é advogada, se eu não me engano, ela entende muito de direito, tá atuando bastante nas causas aí junto com o pessoal, trabalhou bastante nesse período do Covid para esclarecer várias coisas. Então, acho que tem muito a acrescentar lá, né? Deixa eu ver. Acho que já falei tudo que eu podia falar sobre os candidatos. São Paulo. Nieri pediu para eu falar sobre São Paulo. São Paulo é um problema, né? Porque eu vou dizer que eu não analisei muito os candidatos, né?
A Lu pediu para falar sobre as propostas de saúde também, e eu vou esclarecer que eu não analisei o plano de governo um a um, porque não tive tempo, de verdade. Como eu falei lá atrás, eu faço esse trabalho sozinho, então é um trabalho muito complicado para fazer, né? Então eu direcionei para alguns pontos. Mas assim, de saúde eu diria que, principalmente para o servidor público, o Raul Marcelo está entre os mais defensores do serviço público, então para a saúde seria o melhor nesse momento, voltado para um fortalecimento da atenção básica e tudo mais. Para a parte de controle social que eu vi, né, os planos que eu vi, foi o Flaviano falando sobre a questão da mudança da controladoria, eu achei interessante. Maria Lúcia tem muito do PSDB, gente, não é uma crítica, mas o que vocês veem do PSDB atuando lá fora é o que vocês vão ver aqui dentro. Então, eu não sei dizer se eu considero bom ou ruim, porque eu tenho problema com privatização, eu tenho problema com outras questões e eu acho que é meio complicado, tá? Mas assim, tem boas propostas, se a gente pensar que por trás dela vem o Vitor Lippe, que foi um bom prefeito, né? A gente pode pensar numa coisa, mas se a gente analisar o Crespo, que tinha o Amari por trás e foi a desgraça que foi, né? Então, acho que melhor não, né? Melhor pensar no que eles estão propondo hoje, assistir mesmo a propaganda e ver o que eles têm para apresentar. O Renan, eu acho ele muito sonhador, vamos dizer assim. Ele não tem noção de custos. Então, eu acho que tem que ter um pé no chão e saber a realidade de Sorocaba. Sorocaba vai entrar num ano bem complicado, com problemas financeiros sérios, e acho que é bem difícil a gente ficar fazendo promessas malucas, assim, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Manga é louco, né? Doido de pedra nas promessas dele também. Não dá pra entender o que ele fez esses 8 anos de vereador, que ele não tem noção do orçamento, não tem noção de que a população... Ele fala que defende o servidor público, mas ele vai terceirizar a saúde lá, ele fala que vai contratar, não sei o quê, então é meio complicado, assim, gente. Então, acho bem difícil. Não, Danilo, eu quero ser prefeita, eu não quero ser vereadora, não. Brincadeira. Quero ser presidente do Brasil, gente. Bom, em brincadeiras à parte, acho que é isso. E para São Paulo, eu tô recomendando em especial 2 pessoas. Um é o Samuel Emílio. Ele é super ativista, super gente boa pra caramba. Ele tem várias questões, ele é negro, ele luta pelas causas da minoria. Eu acho, assim, pra mim isso é muito importante, porque hoje a gente fala em minoria, as pessoas levam pra aquele lado, vai falar em minoria, pra quê? Entendeu? Só querem falar em minoria, só querem se eleger com essa bandeira e tudo mais. Mas é porque realmente anda tendo uns retrocessos muito grandes nessa área. Então acho que a gente precisa fortalecer e precisa aprimorar a questão das minorias. Ele também é um cara super ativista. Ele é jovem, ele é da periferia, ele conhece a periferia como, assim, ninguém em São Paulo. Então, assim, se você falar pra mim de vereadora, seria ele. E uma vereadora que é a Marina Bragante. Eu sempre confundo o nome dela. E que também é muito boa, tá junto com a Marina Elô como candidata a prefeita, que também é uma boa opção. E se eu for seguir a minha linha de candidatas, né, eu apoiaria ela sim como candidata a prefeita, né, para aumentar o número de mulheres na Câmara, que eu acho isso super importante. Acho que é isso, gente. Sobre os processos eu já falei, pediram para eu falar, sobre os processos de denúncias do Manga e da Silvana. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Por que eu não faço mesmo pra Analândia? Eu expliquei. Por que eu voto em Analândia? Me perguntaram isso, gente. Deixa eu falar. Por que eu voto em Analândia? Eu voto em Analândia porque o trabalho em Analândia é muito gratificante, né? A gente trabalhar lá. Eu sou voluntária, eu sou mesária voluntária há muitos anos. E eu gosto de participar da eleição de Analândia, além de ir pra lá e rever os amigos, de conhecer todo mundo, porque tem um trabalho muito sério de levar a sério a eleição. De mostrar que a eleição não é brincadeira, que a gente tá ali para fiscalizar mesmo e para evitar fraudes mesmo, né? Não que tenha, mas assim, é muito mais fácil de acompanhar, né? Então eu gosto de votar em Analândia. Eu tenho, como eu disse, o meu domicílio eleitoral é lá, eu posso votar lá, não estou ilegal, né? Não tem nada de legal. Fiz muito mais por Analândia
morando lá ou não morando, porque eu morei muitos anos lá também, do que muita gente que mora lá. Então, assim, quando eu fui questionada hoje pelo Nando, né, que ele não deu meu nome, mas eu entendi, né, porque quem gravou a live, quem convocou, que eu não convoquei, eu convidei todo mundo para participar, inclusive ele poderia estar aqui assistindo e aprendendo comigo. Mas, assim, ele falou sobre mim, sobre a questão da live, né, vestir a carapuça realmente, porque foram vários pontos ali, quem me conhece sabe, quem for assistir vai ver que nem condiz com a realidade, né. Não tenho o carro do ano, meu carro é de 2014, nem sei, tudo bem, mas é lá atrás. Mas no meu caso, mas ele falou isso e ele questionou exatamente isso, que ele diz assim, que eu não uso serviço público, então por que eu tenho que falar de Analândia que eu só apareço nessa hora? Eu não uso serviço público, mas eu luto por quem usa. É por isso que eu falo de Analândia e eu vou defender a Analândia até o fim. Como disse lá atrás, eu fiz muito mais por Analândia do que muita gente que mora lá, como ele, que é vereador, que deveria fiscalizar, deveria cobrar para que as coisas funcionassem, e até agora eu não vi nada. Eu só vi ele fazendo um vídeo para criticar alguém que vai cobrar, que é muito estranho, né? Mas enfim. Então eu acho que é isso. Acho que é por essas e outras que eu tenho mais do que o direito, mas eu tenho obrigação também de cobrar as coisas de Analândia. Independente de eu morar ou não, em qualquer cidade que eu vá, eu vou cobrar. Eu fui pra Bahia quando meu irmão casou, não sei quando foi, e cobrei de lá para inaugurar uma escola. Inaugurar a escola. Então, quer dizer, eu não votei lá, não importa se eu votei lá ou não. Não importa nem se eu vou voltar lá novamente. O importante é o que a gente faz no momento para melhorar a situação da cidade. E é o que eu faço. Meu trabalho é esse. Já falei lá atrás, sou formada em administração pública, eu entendo bem do que é o meu papel, eu entendo bem do que é o direito do cidadão e eu entendo bem de qual é a minha obrigação como cidadã de cobrar que o executivo e o legislativo atuem. Então eu vou continuar fazendo isso independente de videozinho no Facebook. Bloqueado, que eu nem podia ter visto, mas eu vi. Né, gente? Mas é isso. Bom, eu acho que é só. Vocês têm alguma pergunta a mais? Ai, o Nieri Manga trouxe o Alexandre Frota. Teve essa cena, é verdade. Trouxeram o Alexandre Frota. O Manga trouxe o Alexandre Frota aí, segundo o Nieri foi o Manga, não lembro quem trouxe. E deu maior caos, brigou com a Fernanda e com a Yara, que são duas vereadoras, foi super machista e tudo mais, né? Não, então, Fernanda, nem né? Não uso serviço público. Engraçado, né? Eu tomo vacina, né? Eu posso não depender realmente do hospital de Analândia, mas na verdade eu não dependo nem do daqui, porque eu não fico doente. Graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa, então, assim, a saúde é o menor dos meus problemas. Eu estudei em Analândia, na escola pública lá, então, assim, eu realmente dependi de lá, que hoje eu não estudo mais. Quando eu vou pra lá, eu dependo de lá. Eu dependo que o meu terreno tenha água certinho, que não esteja vazando, entendeu? Eu tô pagando o imposto direitinho de lá, tem que ter iluminação, todo o resto. Quando eu passo por lá, o asfalto que eu uso é da prefeitura. Como é que eu não uso? Entendeu? Umas coisas que é de quem não entende mesmo, né? Fora tudo, né, gente? Fora tudo, mas são pessoas que não entendem, né? E que, na verdade, ele tá ofendido porque, como eu disse lá atrás, ele é uma das pessoas que corre o risco de não assumir. Então, por isso que ele ficou bravo, né, gente? Mas eu acho que é isso, gente. Eu não sei. Olha, já me estendi bastante e o Instagram vai me derrubar em breve. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Eu queria agradecer todo mundo que me acompanhou todo esse tempo. Quero agradecer especialmente a Ati, que tá sempre me dando uma força aí muito grande com a questão de imagem, de luz, tudo que vocês podem imaginar. Se o vídeo sai direitinho é porque ela me dá várias orientações. Os meus amigos advogados, hoje eu falei muito com o Luiz, falei bastante eu sempre falo com o Elton, né? Que é meu amigo, meu advogado, meu parceiro. Queria agradecer a presença da Érica, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo ela aqui também, que é minha amiga, me dá super conselho, que tá sempre preocupada comigo, com a minha segurança. E todo mundo que tem me acompanhado, que compartilha e tudo mais, né, gente? Então eu acho que é isso. E espero que vocês façam uma boa escolha no domingo. Depois eu vou pensar se eu consigo fazer uma live pós, né? Primeiro turno, pra gente analisar como foi o primeiro turno. E vou tentar fazer sim pra vocês mais um resuminho dos próximos passos, tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo, boa noite e obrigada por me aguentarem aí essa uma horinha.